relação de um furo de reportagem como este pode interferir na credibilidade do jornal, já que apenas a Folha preparava uma reportagem sobre a suspeita do recebimento de propina por parte de denúncia? Então, os furos de reportagem são interessantes da gente discutir porque eles são muito relativos ao ambiente jornalístico. Então, assim, um furo em geral, ele serve muito para, entre os jornais, entre os veículos de comunicação, você distinguir aquele jornal ou aquele veículo e aquele jornalista. Em geral, o público não lê vários jornais ou não assiste nem compara o noticiário, né? Mas assim, na medida também que então fica mais difícil de ser percebido o furo pelo consumidor da notícia. É muito mais pelo processo da produção que acontece dentro das redações, que envolve os veículos e os jornalistas. No caso do público, isso é muito mais assim, quando o público se identifica com aquela notícia ou percebe que aquele veículo, ele é um veículo que está à frente, que dá matérias com exclusividade, que dá matérias diferenciadas, isso sem dúvida agrega valor, né? Mas assim, não é todo mundo que vai perceber isso imediatamente, porque em geral as pessoas leem um jornal, assistem a um canal de televisão e hoje zapeiam muito algumas coisas, mas assim, existe também uma certa conformidade. Então quando alguém dá alguma coisa diferenciada, também tem um enaltecimento da importância daquele veículo. A exoneração do então presidente da Casa da Moeda aconteceu após o Ministério da Fazenda receber informação de que a Folha preparava uma reportagem sobre o caso. Até que ponto a mídia pode interferir em assuntos do interior de grandes instituições? Isso é um problema, né? Porque, na verdade, não só de grandes instituições, mas até na vida das pessoas. A gente vive aqui no Brasil um processo muito enlouquecido de que você é culpado até prova em contrário. Isso contraria toda a questão da dignidade humana e mesmo dos preceitos da justiça. A justiça diz que você é inocente até prova em contrário. Não estou me referindo especificamente a esse caso, mas na verdade as medidas têm que ser tomadas não porque a matéria foi veiculada, porque algum jornal faria uma matéria, uma notícia sobre um determinado assunto, mas sim porque aquilo que foi dito foi confirmado, foi comprovado e foram verificadas irregularidades. Então existem esses processos internos administrativos que podem ser deflagrados a partir de uma notícia, mas não é verdade que possa ser, né, que você possa demitir antes de apurar, simplesmente pelo fato de que aquilo foi noticiado. A gente tem casos clássicos de erros da imprensa, e talvez um dos mais emblemáticos seja o da escola base, né, em que na verdade você acabou como uma instituição de ensino, você feriu, acusou as pessoas injustamente, elas foram severamente penalizadas pela opinião pública por uma irresponsabilidade, por uma apuração que não foi bem feita. Então por isso que na verdade a notícia pode ser um elemento deflagrador do processo, mas ela não pode simplesmente porque ela está sendo feita, porque ela saiu já, condenar ou, né, demitir alguém por conta disso. Até que ponto a veiculação da reportagem, que já estava pronta, foi prejudicada por conta da demissão precoce do então presidente? Não acho que tenha sido prejudicado. Eu não acho que a notícia tenha sido prejudicada. Eu acho que o que se prejudica nesse processo é o processo do lugar do jornalismo na sociedade. A gente tem, por outro lado, a gente vê também como é que isso é tudo muito tendencioso, né? Não tudo, mas muito tendencioso. Porque assim, nesse caso você teve a demissão prévia. Antes da matéria sair, já tinha sido demitido. Em outros casos, as denúncias saem, as matérias são confirmadas, são comprovadas e nada acontece. Então, assim, eu acho que o jornalismo vive essa crise porque ele tem um poder muito grande sobre as instituições, mas ao mesmo tempo nem sempre esse poder é tão efetivo a ponto de resolver os problemas. Não é a finalidade dele também, eu acho que ele é muito mais para apontar questões do que propriamente para decidir sobre elas, né, resolver. E eu acho que isso acaba dessa forma prejudicando, mas não vejo que a matéria, o fato da demissão tenha prejudicado a matéria. Eu acho que só deu mais ênfase ao que a matéria já apresentava. Em relação à construção da matéria, você acha que o corte foi bem feito? E se não, o que eles poderiam ter feito para melhorar a interpretação? Então, acho que é uma matéria que se caracteriza bem por ser factual. Ela fala especialmente sobre a demissão a partir de uma irregularidade que teria sido constatada. Ela é uma matéria bem feita? Acho que dentro das condições em que ela certamente foi feita,
porque também existe isso, entre o possível e o ideal, né? Você tem entre o que você deseja e o que você pode fazer, tem aí uma grande distância. O que eu acho que valia a pena ter investido como complemento era você ter outros casos, né? Levantar outros casos de denúncias similares, porque existem vários, inclusive também falando sobre a própria trajetória e a importância da Casa da Moeda, né? Qual é o seu lugar, o seu histórico. Acho que isso podia agregar ainda mais valor e também talvez esmiuçar um pouco mais o processo de apuração desse caso, como é que ele estava andando. A respeito da ética jornalista, a reportagem investigativa em questão foi executada respeitando os códigos dos jornalistas? Acho que sim, assim, é difícil a gente saber porque o que acontece? Pelo texto, sim, você ouviu os lados envolvidos. E diz que até algumas pessoas não se pronunciaram. Aí é que está uma questão, né? Em algumas, não estou me referindo especificamente a essa, porque aí eu teria que saber como é que ela foi feita, né? Se o repórter efetivamente ouviu todos lá, não foi isso, eu não fiz isso. Mas assim, existem algumas matérias em que você diz que a pessoa acusada ou a pessoa envolvida naquele fato, ela não se pronunciou, mas muitas vezes ela não faz isso porque quando ela é convocada, quando ela é acionada pela reportagem, não há mais tempo para ela se manifestar, né? Ou você liga uma vez no fim do dia, num determinado horário, a pessoa não atende, daí você já dá como se tendo sido tentado o contato. Eu estou dizendo isso porque, assim, isso eu acho que não é uma boa prática ética do jornalismo. O jornalismo tem que, de fato, também ter essa postura de que as pessoas são inocentes até prova em contrário, elas têm que ser ouvidas, tem que ser... você tem que dar o direito delas de se posicionarem a respeito de um fato sobre o qual elas estão sendo acusadas. Mas não estou me referindo especificamente a essa reportagem, estou falando genericamente que isso pode acontecer. Né? De situações que você então liga para o entrevistado já num horário um pouco indevido, ou quando a matéria já está definitivamente fechada, e aí no máximo você vai botar uma nota de rodapé dizendo que a pessoa desmentiu tudo, mas aí você não leva em conta que ela efetivamente te informou, ou você diz que ela não atendeu, caso você tenha tentado uma vez, duas e de fato não tenha tido retorno. Os critérios de noticiabilidade foram empregados corretamente na reportagem? Sim, acho que sim. Tem a questão, tem vários critérios aí que a gente pode identificar, né? A notícia, na verdade, ela tem essa questão da novidade, então ela tem esse aspecto, né, de ser um assunto novo, era um furo, como você já disse. Tem a questão mesmo do impacto que ela provoca, né, pela relevância social que ela tem, é um assunto de interesse público, então você tem uma série de critérios que estão sendo aí compatibilizados nessa notícia.